Saudações a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Neste estudo, vamos entender, à luz das Escrituras, o que realmente significa a verdadeira prosperidade e como ela deve ser compreendida segundo a palavra de Deus. A compreensão da prosperidade à luz das Escrituras exige uma análise que vá além das concepções comuns associadas a bens materiais, sucesso financeiro e conquistas visíveis. A definição bíblica de prosperidade não se limita ao aspecto externo da vida, mas envolve uma dimensão espiritual profunda, centrada na relação do homem com Deus. Diante disso, é importante observar o que está escrito em Salmos capítulo 1, versículos 2 ao 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A partir desse texto, a prosperidade é apresentada como resultado de uma vida enraizada na palavra de Deus. A imagem da árvore plantada junto a ribeiros de águas revela estabilidade, nutrição contínua e frutificação no tempo determinado. Ou seja, não se trata de ausência de dificuldades, mas de permanência em Deus, independentemente das circunstâncias. Além disso, a análise do termo prosperará indica sucesso no propósito divino, crescimento espiritual e firmeza interior. Essa prosperidade não depende de fatores externos, mas da conexão constante com Deus. Diante disso, a Escritura estabelece que a verdadeira prosperidade está diretamente ligada à comunhão com o Senhor, conforme está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, a prioridade não está nas coisas materiais, mas no reino de Deus. A ordem correta é espiritual e não material. Além disso, a prosperidade também é descrita como uma condição da alma, conforme está em Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso demonstra que o estado interior precede qualquer manifestação externa. Uma alma alinhada com Deus define a verdadeira prosperidade. Outro ponto importante é que o contentamento aparece como um elemento essencial, conforme está em Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 8 e 9. Tendo, porém, o que comer e vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Isso mostra que a busca desenfreada por riqueza é apresentada como risco espiritual. O problema não está na posse de bens, mas no desejo desordenado por eles. Diante disso, a verdadeira riqueza é posicionada no âmbito eterno, conforme está em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, o valor espiritual supera o material, e o coração revela onde está o verdadeiro investimento da vida. Essa compreensão entra em contraste direto com a lógica da prosperidade segundo o mundo, que estabelece como centro o dinheiro, o sucesso visível, o status, o conforto e o poder. Entretanto, essa visão não encontra sustentação nas Escrituras, conforme está em Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Diante disso, fica claro que o problema não é o dinheiro em si, mas o lugar que ele ocupa no coração. Além disso, conforme está em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Isso evidencia que a confiança deslocada para recursos, riqueza ou capacidade humana revela um afastamento da dependência de Deus. Jesus estabelece um princípio absoluto, conforme está em Mateus capítulo 6,
versículo 24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não há coexistência de dois centros. Ou Deus governa a vida, ou o dinheiro assume esse lugar. Além disso, a ideia de que riqueza é sinal automático de bênção é desmentida pelas Escrituras, conforme está em Lucas capítulo 12, versículo 15. Vede, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A parábola do rico insensato reforça essa verdade, conforme está em Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isso demonstra que a abundância material não define a qualidade espiritual de uma vida. Diante disso, o contraste entre os dois tipos de prosperidade é evidente. A prosperidade centrada no homem busca acúmulo, aparência e realização pessoal, resultando em orgulho e vazio espiritual, enquanto a prosperidade bíblica tem Deus como centro, busca comunhão e eternidade e produz paz, firmeza e salvação. Esse princípio é claramente ilustrado na vida de Salomão. No início, seu coração estava alinhado com Deus, conforme está em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido. Como resultado, recebeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, conforme está em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 13. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. Entretanto, com o tempo, sua prosperidade material se tornou extraordinária, conforme está em 1º livro dos Reis, capítulo 10, versículos 21 e 23. A prata nada se estimava nos dias de Salomão. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra. No entanto, o problema não foi a riqueza em si, mas o efeito que ela produziu, conforme está em 1º livro dos Reis, capítulo 11, versículos 4 e 6. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso demonstra que o afastamento foi progressivo, culminando em desvio espiritual. Outros exemplos reforçam esse padrão. O jovem rico, apesar de sua obediência aparente, não conseguiu abrir mão de seus bens materiais quando foi confrontado por Jesus. E ele, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. Nesse caso, a riqueza revelou o verdadeiro estado do coração. Embora externamente fosse obediente, internamente estava preso aos bens materiais. Isso demonstra que a prosperidade, quando ocupa o centro da vida, pode impedir uma entrega completa a Deus. Geazi, servo do profeta Eliseu, deixou-se levar pela cobiça ao tentar obter vantagem da cura de Naamã. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20. Após Naamã ser curado gratuitamente, Geazi foi atrás dele em segredo para pedir bens, mentindo para conseguir vantagem. Como consequência, foi atingido pelo mesmo mal do qual Naamã havia sido curado. Isso evidencia que o desejo por ganhos materiais, quando fora da vontade de Deus, conduz à corrupção e ao juízo. Ananias e Safira, no início da igreja, venderam uma propriedade, mas retiveram parte do valor, fingindo ter entregado tudo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. O problema não foi reter parte do valor, mas tentar aparentar uma espiritualidade que não correspondia à realidade. Aqui vemos que o apego ao dinheiro, aliado à busca pela aparência espiritual, resulta em engano e justiça. Demas, que anteriormente cooperava na obra, abandonou o caminho por amor ao sistema do mundo. Demas me desamparou, amando o presente século.
Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Seu afastamento não foi por perseguição, mas por apego às coisas desta vida. Isso mostra que o coração pode se desviar quando o mundo e seus valores passam a ocupar o lugar que deveria ser de Deus. Todos esses exemplos revelam um padrão consistente. Quando a riqueza ou os interesses materiais ocupam o centro, o coração se desvia. Diante disso, a Escritura não condena a posse de bens, mas alerta sobre o perigo de amá-los, conforme está em Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. Portanto, o contentamento revela um coração alinhado com Deus. A prosperidade bíblica não é definida pelo quanto se possui, mas pela condição espiritual do indivíduo. Ela se manifesta na comunhão com Deus, na paz em meio às adversidades, no contentamento, na firmeza espiritual e na esperança eterna. A revelação máxima dessa verdade está em Cristo, conforme está em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Assim, a obra de Cristo não teve como objetivo conceder riquezas materiais, mas proporcionar vida eterna e reconciliação com Deus. Dessa forma, a verdadeira prosperidade consiste em estar em Cristo. Mesmo na ausência de bens materiais, a riqueza espiritual quando a alma está firmada em Deus. Por outro lado, a abundância material sem Deus resulta em pobreza espiritual. Assim, a prosperidade bíblica é definida pela centralidade de Deus na vida, e não pela quantidade de recursos acumulados. Amados, deixa eu abrir um espaço aqui rapidinho para falar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de estudar a palavra de Deus com mais profundidade, de entender os versículos de verdade, eu quero te convidar para algo especial. Eu criei um grupo no WhatsApp voltado ao estudo bíblico sério. Lá a gente conversa, troca ideias, analisa versículos juntos, você pode participar, dar sua opinião, fazer perguntas. Então, se você quer fazer parte desse propósito, o link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Vai ser muito bom ter você com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Se esse conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Alguém pode precisar exatamente dessa palavra. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Permaneça firme, com Deus no centro de tudo. Até a próxima.